Quero convidar a irmã Júnia, que vai estar trazendo a palavra do Senhor esta noite. Fique de pé. Vamos orar pela serva do Senhor. Glória a Deus. Pai, colocamos a tua filha nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, por este vaso que sempre está, Senhor, pronto para te servir. Usa ela como um instrumento nas tuas mãos. Que através da vida dela, Senhor, possamos, Senhor, receber aquilo que o Senhor já falou com ela. E nós, Senhor, abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz através da tua filha essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Vamos abrir a palavra em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Aleluias. Vamos ler. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Podem se assentar. Amém, glória a Deus. Aqui nós vamos ver o começo da história de Moisés no Egito. Naquela época surge um novo rei e ele estava se sentindo ameaçado, porque o povo de Israel, eles estavam se multiplicando e se tornando muito forte, até mais forte do que eles, mais poderosos do que ele. Então ele dá uma ordem para as parteiras daquela época. Ele diz para elas: "Ei, os meninos vocês matam, agora as meninas podem deixar." Mas o texto diz que as parteiras, elas decidiram ouvir a voz do Senhor, porque elas temiam o Senhor. E elas deixaram viver os meninos também. E assim nós vemos que Faraó, ele se enfurece novamente e ele lança uma nova ordem. E ele fala que todos os filhos, homens, que nascerem, tinha que ser lançado ao rio. E as meninas poderiam deixar viver. E assim a gente volta para o nascimento, né? O comecinho ali da vida de Moisés. Ele já começa a vida sendo destinado à morte. Mas ele não morre, porque o Senhor estava cuidando dele. Deus tinha um propósito para cumprir através da vida de Moisés. E Deus vai cuidando dele até ele atingir esse propósito. E o texto vai dizer que a mãe de Moisés, o nome dela é Joquebede. A mãe de Moisés, ela decide usar a fé. Em Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Essa mãe, ela não conseguia ver aonde que o menino ia parar. Mas ela tinha a esperança que ele ia alcançar um lugar seguro, um lugar que ele teria vida.
E se essa mãe tivesse simplesmente feito como todas as outras, obedeceram a ordem do rei, jogaram os meninos no rio, deixaram eles morrerem, ela teria simplesmente colocado o menino no rio. Mas a palavra do Senhor fala que ela pegou um cesto, ela fez um cesto ali de junco, ela vedou o cesto para que não entrasse água nele, e ela colocou ele ali. Sabe, a confiança dessa mulher estava no Deus de Israel. O Deus que guardou eles, embora eles estavam ali no Egito, eles estavam sendo escravizados, eles estavam sendo multiplicados, o trabalho ali. O Senhor continuava guardando eles. E ela coloca Moisés nesse rio, onde havia tanta morte. Sabe, um rio cheio de sangue. Sangue de tantos inocentes. E o Senhor me lembra de algo que Ele me falou quando eu estava passando por uma situação meio apertada ali, que testou a minha fé. O Senhor me disse que de lugares improváveis Ele faz surgir algo novo. E o Senhor Jesus, lá em João 1:46, a palavra diz que Ele decide ir para Galileia. E ali ele encontra Filipe e diz para ele: ei, siga-me. E Filipe encontra Natanael e diz: ei, a gente achou aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. É Jesus de Nazaré. Natanael olha e fala: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? O que poderia sair de Nazaré? Ei, o nosso Senhor, o nosso Salvador saiu de lá. E o que poderia sair de um rio onde havia morte, onde havia tanto sangue ali? Saiu vida. Saiu a libertação de uma nação inteira. O Senhor, Ele faz surgir de lugares improváveis, lugares que você olha e você fala: não, aí não tem jeito não. Isso daí não dá nada não, isso daí é para a morte. Mas o Senhor, Ele pega aquilo que era para a morte e Ele transforma em vida. E a gente vai ver que Moisés, ele foi entregue ao Senhor. Se aquela mulher não tivesse confiado no Senhor, ela não teria deixado o filho dela ali naquele rio. Ela sabia que o Senhor ia cuidar dele. E você não vê ela saindo atrás, doida, preocupada com o que ia acontecer com o menino. Quem faz isso é a filha dela. Mas você vê que ela entrega, ela deixa o menino ir. Ela confia no Senhor. E o resto o Senhor fez. Por causa da confiança dela no Senhor. E a irmã de Moisés, o texto vai falar que ela fica ali observando de longe. Para ver aonde que esse cesto ia parar. O que ia acontecer com Moisés? Será que ele ia afundar? Será que ele ia ser engolido por um crocodilo? O que ia acontecer com Moisés? E é tão incrível, porque o texto vai dizer que na mesma hora ali, aquela mulher, a filha do faraó, ela desceu para tomar banho. Agora você vai me dizer que Deus, Ele não controla o tempo. Porque o Senhor, Ele fez com que aquela moça, naquela hora, onde aquela cesta estava flutuando por ali, Ele fez com que ela fosse ali, exatamente naquela hora, para poder ver aquela cesta. E a palavra também diz que as servas dela estavam ali, elas estavam caminhando por meio ali, na margem do rio. E Joquebede, a mãe de Moisés, ela tinha colocado o cesto à margem do rio. São os detalhezinhos que você vai ver que é o Senhor que está no controle da situação. Embora pareça que não vai dar em nada, embora pareça que, isso daqui não vai chegar a lugar nenhum, está sem destino. Mas o Senhor, Ele pega e Ele faz chegar onde Ele quer. Sabe? E quando, em Romanos 8:28, a palavra do Senhor fala que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Cada um de nós aqui fomos chamados pelo Senhor. Nós só estamos aqui até o dia de hoje porque há um propósito. O Senhor Jesus, Ele começou o propósito dele e terminou com 33 anos. Não é sobre idade, não é sobre nós, é sobre o propósito do Senhor. E aqui em Mateus 25, nós vamos ver que tem uma parábola dos talentos.
E fala que um homem, ele ia viajar, e ele chama os seus servos e dá 5 talentos. Ele dá para o outro 2, e ele dá para o outro só 1. É de acordo com a capacidade de cada um. Daí o que recebeu 5 vai lá, multiplica aquilo, e agora ele ganha mais 5. O que tinha 2, ele vai e consegue mais 2. Mas o que tinha só 1, ele teve medo. Então ele escondeu aquilo, ele cavou um buraco e escondeu aquilo debaixo da terra. O patrão volta para prestar contas. Ele volta e fala: ei, ok, onde está aquilo que eu coloquei nas suas mãos? E aquele que tem 5 vem e fala para ele: aqui tem mais 5. O que tem 2 vem e fala para ele: aqui tem mais 2. E o que tem 1 fala para ele: olha, eu tive medo, eu escondi. E a palavra do Senhor para nós nesta noite é: o que nós temos escondido do Senhor? O que nós temos tentado esconder do Senhor? Porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele pode tudo. Então, Joquebede, ela escondeu Moisés ali, ela tentou esconder ele ali por 3 meses. Mas chegou uma hora que ela não conseguia esconder ele mais. Ela teve que liberar ele. Sabe, muitas das vezes nós seguramos, nós colocamos até os nossos filhos em uma bolinha. E a gente não libera eles para cumprir aquilo que o Senhor quer fazer com eles. Para cumprir o propósito do Senhor na vida deles. E aqui o servo que teve medo, ele é chamado de servo mau e negligente. Sabe, talvez hoje em dia, nós olhamos muito para nós, a nossa capacidade, o que nós podemos, o que nós não podemos, né? O autoempoderamento. Mas nós sabemos que nós só podemos alguma coisa por causa do Senhor. Nós só vamos em algum lugar por causa do Senhor. Se não fosse a mão do Senhor, a gente não conseguiria fazer nada. Então, esse servo mau, ele é lançado para fora. E o Senhor, ele nos ensina aqui, que Ele não precisa de dar muito para nós. Às vezes a gente pensa: não, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar tantas pessoas. Não, quando eu tiver muito estudo, eu posso começar a ensinar. Eu posso começar a pregar a palavra. Quando eu souber orar o suficiente, eu posso começar a orar por uma pessoa na rua. E o Senhor está falando para a gente hoje: ei, não, usa que eu te dei. Sabe, Joquebede, ela não tinha nada, ela estava sendo escravizada lá no Egito. E mesmo assim, ela pegou aquele junco, aquele mato ali, aquela planta da beirada do rio. Ela fez um cesto. Ela vedou ele para não entrar água. E aquilo ali foi o transporte para Moisés. Às vezes você que está aqui, você fala para o Senhor: Senhor, eu não tenho nada. Mas o pouquinho que eu tenho, eu posso te entregar, e o Senhor pode fazer muito. O Senhor pode usar aquele pouquinho que eu tenho para fazer cumprir o teu propósito aqui na terra. Sabe, o Senhor, Ele sabe o que Ele depositou na minha vida e na sua vida. Tem até uma musiquinha que fala, né? Eu acho que então é Natal, e o que você fez? O Natal já passou. O Ano Novo está chegando. Sabe, e o Senhor quer nos levar para um lugar novo. Ele quer nos levar a viver coisas novas na presença dEle. Mas para isso a gente tem que liberar aquilo que é dEle. A gente tem que se liberar. Às vezes eu penso que eu sou minha. E eu não sou, eu tenho um dono. Eu tenho um dono a quem eu pertenço e eu tenho que obedecer. E o Senhor, Ele vem e Ele fala: ei, o que você tem? Eu não estou te pedindo muito. Eu só estou te pedindo o que você tem. Apresenta para mim que quando você liberar, quando você abrir mão daquilo que eu coloquei para você, você vai ver o que eu vou fazer. Sabe, o nome Joquebede, ele significa Jeová é glória. Ela tirou a vontade dela
para que a vontade do Senhor seja feita. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele se esvazia da sua glória. E ele desce para cá para cumprir um propósito. E ele cumpriu esse propósito. E Joquebede, ela está ali com aquela esperança daquele menino viver. Só que daí a filha de Joquebede vê que ele caiu ali no território do inimigo. O inimigo que deu o decreto para poder matar os meninos. Como que pode uma mãe que estava com a esperança daquela criança viver, e agora ele está lá no território do inimigo? E é incrível porque, mesmo com isso, o Senhor nos mostra que, embora as coisas saem do nosso controle, às vezes a rota que as coisas levam não é do jeito que a gente faria, mas Ele continua no controle, Ele continua guardando, Ele continua dando livramentos, Ele continua trabalhando para a obra dele ser feita. O Senhor, onde que você vai ver uma cena dessa? Joquebede, ela libera o filho. Ele chega no terreno do inimigo. E mesmo assim, ela é chamada para amamentar o menino, para criar o menino. Onde que você vê uma coisa dessa? O Senhor, Ele pega aquilo que era para ser maldição e Ele transforma em bênção. Porque o Senhor, Ele não tira os olhos. O texto não fala se a mãe de Moisés ficou, vendo ali, vendo aonde que ele ia parar. Fala que a irmã dele ficou. Mas embora ela não podia controlar onde que ele chegasse, o Senhor estava com os olhos dele ali. O Senhor estava traçando ali o caminho para Moisés chegar no lugar exato, na hora exata. E para mim e para você, embora às vezes a gente não consiga ver, o Senhor, se você entregou o seu caminho para Ele, se você confia nele, você pode ter certeza que Ele se encarrega de colocar as coisas aonde elas deveriam estar. Nós não podemos limitar ao Senhor por causa das nossas limitações. Deus, Ele sabe usar os meios que nós não sabemos. Nós não sabemos. Às vezes nós pensamos que nós sabemos o que é melhor para a gente. Às vezes nós pensamos que nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. E nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Ele sabe, tem lugares que você não vai passar, mas o seu filho vai. Mas se você prender ele, se você esconder ele, ele não vai alcançar no tempo certo. Sabe, as nossas atitudes, elas podem ou ajudar, cooperar, ou elas podem atrapalhar o propósito. Joquebede, ela era uma mulher que ela foi guiada pelo Senhor. Os detalhes dessa história vão nos fazer acreditar que ela foi guiada pelo Senhor, pela exatidão dos detalhes. Quando nós somos direcionados pelo Senhor, embora que as coisas saem do controle das nossas mãos, mas Ele está no controle. Ele vai fazer aquilo que lhe apraz. E sabe, o Senhor, Ele é tremendo, porque Ele faz com a gente de uma maneira que a gente não entende muitas das vezes. Ele tira a gente. Moisés significa tirado de. A filha de Faraó deu esse nome porque tirou ele daquele rio. Aquele rio que causou tanta morte. E a filha de Faraó, ela é usada por Deus para poder ali preservar a vida de Moisés. E o Senhor, às vezes, Ele vem, Ele nos tira daquele lamaceiro. O Senhor, Ele nos tira daquela água suja. Ele nos purifica com o sangue. Ele nos lava com a sua água que purifica.
E muitas das vezes a gente continua agindo como se a gente ainda estivesse nessa lama, nessa água suja, nesse rio sujo. Sabe, quando Moisés ele vai para o Egito, ele vai crescendo, ele acaba matando um egípcio, porque ele estava maltratando, esse egípcio estava maltratando um israelita. Ele chega, mata ele, esconde ele ali, e depois é descoberto o que ele fez, ele foge para o deserto. Só que o propósito de Moisés lá no Egito não tinha se acabado. Então passaram-se os anos, e o Senhor se revela a Moisés e fala assim: ei Moisés, volta para lá. Volta para lá, porque você vai libertar o povo. E Moisés vira para o Senhor e fala para ele: mas eu, Senhor, não sei nem falar. Eu não sei falar direito, Jesus. Eu não tenho nada que pode ser usado. O Senhor fala para ele: ei, preocupa não. Eu vou contigo. Eu vou colocar as palavras na sua boca. Eu vou ensinar para você como que você vai falar. E mesmo assim, Moisés está lá. Ô Senhor, envia outro. Eu não sirvo, eu não tenho nada para oferecer. Se você está aqui nessa noite, você só está aqui porque o Senhor colocou algo dentro de você. Você não estaria aqui numa terça-feira à noite, onde a maioria vai trabalhar, se o Senhor não tivesse colocado algo dentro de você que quer estar aqui, que sabe que precisa de estar aqui. E o Senhor chama você, você já passou por tantos lugares. O Senhor chama você: ei, se aproxima mais. Se aproxima mais, porque eu quero direcionar aonde você tem que ir. Aonde você tem que chegar. Não importa por onde você traçou. Não importa as coisas que você fez, o Senhor, Ele perdoa. Sabe, eu me lembro de quando eu estava tentando engravidar do meu segundo filho, que hoje tem 6 anos, a maioria conhece. Antes do meu marido, eu tinha um namorado, e eu engravidei 2 vezes. E eu fui lá na clínica, paguei e abortei 2 vezes. E aquilo, eu carregava aquilo como um peso, como uma vergonha. E quando eu cheguei aqui, na presença do Senhor, teve uma época, depois que eu casei, teve uma época que eu estava tentando engravidar, porque eu queria dar um filho para o meu marido. E o Senhor me fez resolver essa questão. Porque ainda o meu ventre ainda tinha sangue derramado. O meu ventre ainda tinha morte. E eu tive que confessar, embora eu queria esconder aquele pecado, eu tive que confessar, eu tive que deixar para fora. E só assim a morte saiu, a vida entrou, e hoje meu filho tem 6 anos. E hoje, isso era uma das coisas que me aprisionava, porque eu já fui chamada de assassina. Era uma das coisas que Satanás usava para me oprimir, para me acusar. Ei, hoje isso é um instrumento que eu posso usar para testemunhar daquilo que o Senhor fez em mim, da limpeza que o Senhor fez em mim, do perdão que Ele liberou sobre a minha vida. Então talvez você está aqui hoje, e assim como eu dividi um pouco do meu testemunho, às vezes você está aqui e você tem algo para confessar. Você tem algo para deixar para fora, confessar, liberar. Talvez você tenha que liberar um perdão, talvez você tenha que se perdoar. Talvez você tenha que fazer algo que você não faria por causa do medo, por causa da vergonha, por causa da preocupação do que as outras pessoas vão falar, vão dizer. Mas deixa eu falar algo para você, nós estamos entrando em um novo ano. Mais um ano. O Senhor fez para que a gente possa viver no propósito dEle. E Ele está dando a oportunidade hoje. Se tem alguma coisa que você está aprendendo, se tem alguma coisa aí dentro que às vezes não é um pecado,
Às vezes não é algo que vai te levar à morte, porque Joquebede, quando ela estava ali escondendo Moisés, era algo que poderia ter levado ela e a família dela para a morte, porque ela estava desobedecendo a ordem do rei. Mas sabe, às vezes você tem algo para tirar para fora, algo que te consome. O Senhor te convida hoje. Não se permita entrar mais um ano com acusações, com pesos que não é para você carregar. O Senhor quer levar você pelo propósito que Ele tem para você. Ele quer cumprir o propósito dEle através da sua vida. Nós temos que entender que isso daqui não tem nada a ver conosco. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Eu quero convidar você essa noite para vir aqui na frente. E eu quero convidar você a perguntar ao Espírito Santo de Deus. Fala: Senhor, tem alguma coisa aqui? Tem algum pecado? Tem algum perdão? Tem alguma coisa que eu preciso de liberar? Pergunta para Ele. Fala: Senhor, o que está me prendendo? O que está me acurralando que eu não consigo progredir? O que está sendo amarrado na minha vida? O que o Senhor quer de mim? Porque o Senhor colocou algo dentro de mim e de você. E Ele vai vir para prestar contas. E o Senhor, Ele vai falar: ei, vem, servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor. Você foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Ou Ele vai falar: servo mau e negligente, até o que você tinha vai ser tirado. Ei, o Senhor, Ele quer que nós andamos e chegamos aonde Ele quer. O Senhor quer que nós passamos por lugares que muitas das vezes nós vamos ter que voltar lá, porque tem gente aprisionado. Você hoje, você tem Jesus, você é livre em Cristo. Hoje você tem Jesus, que Ele vem e Ele liberta aqueles que estão oprimidos. E Ele quer usar cada um de vocês. Ele quer usar a minha vida. Ele quer usar aquilo que um dia foi motivo de vergonha. Ele quer usar aquilo que um dia foi motivo de você querer se esconder. E Ele falou: ei, não é tempo mais não. É um novo ano. Algo novo que eu tenho para a sua vida. Você vai querer? Porque você tem que se entregar completamente a mim, aos meus planos, à minha direção. Só o Senhor sabe os planos que Ele tem. Só o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem. São bem maiores, bem melhores do que os nossos. Nós não entendemos. Mas nós temos que aprender a confiar, a descansar, a entregar na mão dEle aquilo que nós não temos controle. Aquilo que só Ele pode fazer, é só Ele quem vai fazer. Ele conta com você para dar aquilo que, está aqui, o pouquinho que você tem. O Senhor pode pegar aquilo ali e multiplicar e fazer muito. Vem aqui na frente, nós vamos orar ao Senhor. Aleluia, Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Se você tem algo para confessar, o Senhor está aqui. Ele te chama hoje. Ele te chama hoje porque Ele quer que você seja libertador de muitos. Aquilo que te aprisionava, o Senhor pode usar para poder libertar muitos. Ei, o Senhor te ama. O Senhor te ama. Se nós confiarmos no Senhor, nós vamos ver aonde Ele pode nos levar. E não é nada sobre nós, é sobre Ele. Não tem nada aqui para glorificar o nome, o nosso nome. Nós estamos aqui, nós vivemos e existimos para glorificar o nome do Senhor. Feche seus olhos, converse com o Senhor nesta hora.
Fala para Ele, entrega tudo. Se você não entregou tudo a Ele ainda, entrega para Ele. Às vezes tem áreas da sua vida que você fala: não, Deus, isso não. Isso daqui eu vou segurar mais um pouquinho. O Senhor fala: ei, não é tempo mais de esconder. É tempo de liberar para Ele, porque Ele pode fazer grandes coisas através disso. Dá para Ele. Tudo é por Ele. É para Ele. Ei, não tem nada nosso. É tudo para a glória do Senhor. É tudo para a glória do Senhor.